Olá, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, olá, seja muito bem-vinda na sala. De encontro, onde nós estamos aqui juntamente com você, estudando e meditando na palavra de Deus. Prepara o seu lápis, sua caneta, anota Pega sua as Bíblia. anotações, pega a sua Bíblia, vamos conversar e vamos aprender um pouco mais do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? É isso aí. Então, só para a gente fazer uma recapitulada aqui, onde nós paramos na semana passada, a gente viu ali que Paulo estava lá em Bereia, né? Chega ali naquele lugar e nós vimos ali que coisa linda, um homem de Deus falando o evangelho sincero, verdadeiro, a verdadeira palavra de Deus, e ouvintes ouvindo com inteireza de coração, né? Querendo conhecer a palavra de Deus, querendo saber o que realmente Deus tinha para a vida deles. E quando essas duas coisas se encontram, não tem o que pare, né? E a gente viu ali o que aconteceu em Bereia e quantas pessoas foram levadas ao Senhor e o quanto Deus abriu os olhos daquelas pessoas e eles puderam ter uma compreensão ali da palavra de Deus, né? A receptividade daquelas pessoas quanto à palavra de Deus, juntamente com a honestidade desse pregador em levar um evangelho verdadeiro para aquelas pessoas, né? Como, Andresa, nós falamos até no final do vídeo passado, nós falamos das estratégias, né, que Deus deu para Paulo pregar o evangelho, né? E eu vejo assim, sabe, eu vejo que muitas vezes nós desejamos, né, alguma coisa e a gente tenta implementar aquilo do nosso coração, da nossa vontade. Mas ele foi aos pés do Senhor e o Senhor deu as estratégias para ele, né? E assim, Andressa, eu vejo muito que acontece muito em muitos lugares assim, o que foi bom para você, como uma estratégia que você fez, muitas pessoas copiam, né, e levam para eles, né? Você pode ver que isso é o tipo de coisa que acontece nas igrejas e a gente vê que não é uma coisa com a direção de Deus, na verdade, né? São pessoas que ouviram outras pessoas que lá deu certo e trouxeram para eles, né? E então eu vejo assim, eu vejo que o segredo para pregar o evangelho, para levar o evangelho para frente, para outras pessoas, é ir aos pés do Senhor. E é isso que ele fez e é isso que aconteceu, mesmo dando errado muitas vezes, né? Que a gente viu nas outras vezes aí. Nossos olhos, né? Deu erro. Não, é que para eles, até eles, né? Poxa, estamos apanhando, estamos sofrendo, né? Mas era aquilo que Deus tinha para eles e o final, quando é com Deus, as coisas vão dar certo, né? É isso mesmo, né? E aí a gente viu o que aconteceu ali, aqueles judeus do lugar anterior a Bereia, que eles estavam ali, os tessalonicenses, eles vão até Bereia ali, com o intuito ainda de perseguir a Paulo, né? Perseguir eles que estavam ali falando da palavra de Deus, né? Mas ali os irmãos de Bereia se movimentam rapidamente para tirar Paulo daquele lugar, né? E encaminham ele agora para Atenas. É uma viagem longa que Paulo faz ali para chegar em Atenas. E a gente falou na semana passada, né? Atenas era um centro cultural, era um centro do conhecimento, do saber do mundo conhecido, né? Era ali que estavam as mentes pensantes, né? Coisas de sociologia, de filosofia, de tantas coisas que nós hoje desfrutamos até sem pensar nada, vieram dessa época, desses pensadores que estavam ali nessa cidade, que viviam nesse lugar, né? E aí agora a gente vai ver como Paulo reage, como Paulo, que a gente já viu, como lá a gente estava dizendo, né? Tantas estratégias Deus já deu para ele, em tantos lugares diferentes que a gente já viu ele passar aqui. Qual vai ser a reação desse homem agora chegando nesse lugar tão intelectual,
né? Um lugar onde tinha tanta cultura ali, um conhecimento tão vasto sobre tantas outras coisas, né? Vamos ver o que vai acontecer com Paulo aqui agora, então. Vamos lá. Lá? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, siga a leitura com a gente aqui para você ir acompanhando o que a palavra de Deus está dizendo. E nós vamos começar aqui a leitura no Atos, capítulo 17, pelo verso 16, então. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, lembra que Timóteo tinham ficado tudo lá em Beré, e quem saiu fugido, que eles mandaram, foi Paulo, né? Então, por isso que ele está dizendo, enquanto esperava, Paulo estava esperando. Lembra que ele disse para que ele se apressasse a se encontrar com ele, né? Vamos lá, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante na cidade. Olha só, o que chama atenção, quando Paulo chega a essa cidade, o que vai chamar muita atenção de Paulo não é toda a intelectualidade da cidade, não é todo o saber daquele lugar, mas a idolatria que aquele lugar tinha, né? Aquele lugar era um altar e céu aberto, né? Ela ria, eram tantas... Exatamente, nós já falamos até no vídeo anterior, né? Da quantidade de estátuas e de deuses que tinham naquele lugar, né? Os gregos tinham muito, Andresa, estátua dos seus vencedores nas corridas, nas provas e tal, mas existia assim milhares e milhares de estátuas, né? De deuses, né? Deuses para tudo, Andresa. Isso é uma coisa muito interessante, né? Imagina só, agora chega Paulo ali naquele lugar e vem falar de um único Deus, né? Porque nessa época, gente, eles tinham Deus para o casamento, eles tinham Deus para a chuva, eles tinham Deus para o sol, eles tinham Deus para a planta, eles tinham Deus de tudo, né? De tudo e para tudo, né? Então, você imagina você chegar num local desse e agora falar do único e verdadeiro Deus, né? Mas e olha a atitude, o que o texto está nos dizendo, qual foi o sentimento de Paulo naquele lugar. Paulo se revolta. Se revoltou quando viu. Ele estava revoltado de ver que aquele lugar onde tinham tantas pessoas com mentes brilhantes, e como a gente falou na semana passada, nós não podemos nos esquecer que toda a criatividade, toda a inteligência, toda a capacidade de raciocínio são coisas que Deus nos deu. São coisas que Deus dotou o ser humano disso. E Paulo olha para tudo aquilo que Deus deu àquelas pessoas que estavam ali e vê eles usando isso que Deus deu para algo totalmente fora de Deus, né? Na adoração daqueles ídolos, daquelas coisas, que Paulo se revolta com aquilo. Muitas vezes nós nos deparamos com situações ou com lugares e que a gente olha e fala, tá assim mesmo, tá? Paulo se revoltou, Paulo se indignou com aquilo, né? E aí vamos ver o que ele apronta aqui. Verso 17. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Paulo segue a sua estratégia, né? Ele vai nesse lugar extremamente idólatra, ele vai à sinagoga, que era um lugar onde pessoas que já criam em Deus estariam, que já conheciam o Deus que ele iria falar, né? Embora com algumas não conheciam verdadeiramente, mas a boa parte daquelas pessoas já amavam a Deus, já conheciam a Deus. Então Paulo vai à sinagoga falar com essas pessoas, assim como ele vem fazendo em todos os outros lugares que ele foi passando ali, né, Henrique? Sim. Quer falar alguma coisa disso? Não. Lá vem... É que na verdade assim, né, o Paulo, ele independente, mesmo assim revoltado e sabendo daquilo, né, como você falou, ele estava ali para pregar o evangelho, foi o que ele fez. Ele tem uma atitude frente à sua revolta. Exatamente. Às vezes nós nos revoltamos, nos indignamos com algo, mas não trazemos a solução. Não fazemos nada, exatamente. Né? Mas ele, independente disso, ele seguiu ali na praça pública e vamos lá. E vai falar, vamos falar de Deus e pronto. De Jesus. Exatamente. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos.
Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Você imagina, para essas pessoas aqui, estar dizendo que ele estava falando de deuses estranhos, com aquela multidão de deuses que eles tinham, esse aí que ele está falando a gente não conhece. Realmente eles não conheciam o Deus vivo. E o interessante aqui, Larry, é que o texto nos fala aqui, dele fala que quem estava discutindo com ele eram os epicureus e os estoicos. Quem são essas pessoas? Só para a gente entender um pouquinho por que eles estavam brigando. Os epicureus eram pessoas que, assim, num resumo, a filosofia de vida era assim: a vida ela tem que ser vivida para trazer prazer. Era aquela famosa frase, sabe? Comamos e bebamos porque certamente morreremos. Então, assim, tudo que você puder fazer aqui agora para ter prazer, faça. E os estoicos, eles já iam numa linha assim mais controversa do que eles podiam falar. Por exemplo, assim, o ser humano, ele nasceu assim, ele vai viver assim, ele vai morrer assim. E Paulo com certeza estava ali dizendo para eles: não, existe um Deus que transforma a vida do pecador. Assim como ele dizia para os epicureus, que diziam que a vida tinha que ser prazerosa, fazer tudo que te desse prazer, porque você vai morrer mesmo, usufrua. Estava dizendo assim: não, vai haver um momento em que nós vamos estar diante do Deus Criador, que nós vamos prestar conta da nossa vida. Há um momento em que esse Jesus que acabou de ir, vai voltar. É isso que Paulo estava ali discutindo com eles, por isso que eles discutiam com Paulo e começaram a chamar ele de tagarela, do que ele estava falando, o que era essa loucura que ele estava falando. Exatamente. Os estoicos, Andrés, também, eles aceitavam o destino, né? A ideia deles era essa, assim, não, o destino é assim, tá bom, vamos ficar assim. Então, se você é isso ou aquilo outro, não importa. O destino teu é esse aí, o negócio é você alcançar a felicidade, o resto é bobagem. Então, era isso que eles faziam. E aí, vamos lá, Paulinho agora vai ter que mostrar para eles que o negócio é um pouco diferente. Verso 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber de que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Olha só, a gente até falou isso semana passada, né? As pessoas, para você poder ir à praça e falar e expor as ideias, você tinha que passar primeiro por esse conjunto por esses juízes aqui, vamos dizer, nesse lugar, o Areópago, né? Você tinha que ir lá expor essas ideias e depois você podia, se aprovado por eles, você podia expor essas ideias para a cidade, para o restante da população. Então, essas pessoas que viram Paulo falando na praça ali, dia após dia, que discutiram com ele ali, levam ele para esse lugar agora para saber o que é isso que eles estão falando. Isso me fala bem dessas pessoas, né? Eu não quero ouvir, tá falando coisas que eu não conheço e muitas vezes nós somos assim. Isso aqui eu não conheço, eu não quero ouvir. Não, vamos ouvir o que ele está falando. Vamos ouvir do que esse homem está falando. Então, levam ele para esse lugar aqui. Eles sempre gostavam das novidades. Sim. Por isso eles se reuniam ali para isso, né? Mas eu creio que ali, Andressa, tinha a mão de Deus já preparando tudo, né? Para eles poderem ouvir Paulo e compreender, né? Porque aquilo que Deus tinha para eles, na verdade. E interessante, né, que o texto nos diz que todos ali, a conversa na cidade, que não era uma cidadezinha, gente. Atenas era uma grande metrópole, né? E a conversa era sobre o que Paulo estava falando. Você imagina que não tínhamos internet, não havia um WhatsApp, não havia sequer um rádiozinho. Olha o alvoroço que a palavra de Deus estava trazendo para aquele lugar. E é esse mesmo alvoroço que a gente viu Paulo trazer em todas as cidades onde ele foi passando. Ele foi criando um tumulto. Imagina o alvoroço que estava aqui, que o texto diz que todos não falavam nada senão aquilo que Paulo estava falando com eles. Lá. E é assim que a gente tem que ser. Muitas vezes a gente passa uma vida num bairro, num trabalho, que as pessoas não sabem nem que você é crente. O crente que as pessoas sabem que não é crente. Exatamente, que as pessoas sequer sabem que você se diz crente. Né? Vamos falar assim, que eu acho que é melhor.
Olha o alvoroço que Paulo está trazendo para essa aqui. cidade aqui. Então vamos lá então, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Olha a sabedoria desse homem, né? As estratégias que Paulo usava. Ele entra primeiro, né? E ele vai falar com a plateia ali que quer ouvir o que ele vai dizer, e ele começa elogiando aquelas pessoas. Ele sabe ganhar, cativar a atenção daquelas pessoas. Então ele começa elogiando eles sobre algo que eles faziam. E Paulo vai se deparar com essa situação, que ele tinha conhecimento, como a gente falou na semana passada. Paulo não era um matuto qualquer, alguém sem conhecimento. Não, assim como essas pessoas aqui eram homens de um grande intelecto, né, grandes pensadores, Paulo também era. Paulo também tinha esses conhecimentos. Paulo não era um homem despreparado. Paulo estava muito bem preparado. Ele estudou com os melhores dos melhores, né? Então Paulo agora vai falar que ele viu esse lugar que estava escrito ao Deus desconhecido. Era um Deus diante de tantos deuses que eles não conheciam. Para que a gente entenda aqui um pouquinho sobre que gancho é esse que Paulo puxou ali para falar com aquelas pessoas, certamente era algo que eles conheciam. Uma estratégia. Você viu essa estratégia que ele usa, né? Um detalhe interessante, Andrés, antes de você falar sobre o Deus desconhecido, na verdade, assim, ele andou pela cidade, ele reconheceu o terreno, ele viu com quem que ele estava lidando, ele observou. Exatamente. Eu acho que isso é um dos princípios básicos. A gente saber para quem nós estamos falando de Deus, para quem nós estamos pregando Deus. Como falar, né? Claro, de que maneira para a pessoa entender. Exatamente, para poder falar a linguagem daquelas pessoas, daquele povo, né? Para saber o nível dessas pessoas, nível de conhecimento. E foi isso que ele fez, né? Ele estrategicamente, enquanto ele estava andando pela cidade, ele foi percebendo como que eram aqueles deuses, como que eram aquelas estátuas, como que era aquele povo, né? Para ele aprender a vir falar desse Deus para eles. Exatamente. Né? A estratégia dele, eu achei fantástica isso. E a história por trás desse lugar que ele viu escrito lá, o Deus desconhecido, vou tentar fazer resumidamente pelo nosso tempo. Houve uma época ali em Atenas em que houve uma praga, e as pessoas estavam ficando doentes, e as pessoas estavam morrendo, e aquela praga estava tomando conta de tudo, e eles faziam oferendas, rezavam, não sei se é assim que se diz, rezavam para aquela enormidade de quantidade de deuses ali, e nada resolvia aquela situação, e as pessoas continuavam morrendo, e estava uma catástrofe mesmo naquele lugar. E alguém falou de se falar com esse Deus, que poderia haver algum Deus que pudesse resolver aquela situação. E que ele inclusive era um dos membros dessa, vamos chamar de um sinédrio gentil aqui, onde as pessoas, um juiz ali, essas pessoas que governavam, diziam, olha, eu vou falar com esse Deus que falam aí, esse Deus único. E se esse Deus, ele realmente for tão poderoso assim, ele vai nos ajudar. E ele fez um pacto com esse Deus, assim. Ele iria pegar as ovelhas de malhadas, brancas, pretas, e ele iria deixar aquelas ovelhas um dia todo sem se alimentar. E pela manhã, ele iria levar essas ovelhas num campo, iria soltar essas ovelhas ali com fome. Então, obviamente, essas ovelhas elas iam correr para se alimentar da grama daquele campo. E o trato dele com esse Deus que ele não conhecia, que ele não sabia nem o nome, não se achava digno nem de falar o nome, várias vezes ele dizia assim, era que se aquelas ovelhas não corressem para se alimentar, mas elas se sentassem, se deitassem e ficassem ali quietinhas, era porque aquele Deus realmente existia.
E ele fez isso. E ele deixou aquelas ovelhas o dia todo sem comer. E na outra manhã ele solta aquelas ovelhas. E muitas delas não foram se alimentar. Elas foram parando no lugar. Aquelas paravam e ficavam ali paradinhas. E deitavam e não comiam. E ele entendeu que realmente existia um Deus assim. E ele falou com esse Deus e perguntavam para ele, mas como nós vamos orar para esse Deus se nós nem sabemos o nome? Ele disse, se ele é tão poderoso assim, ele vai entender a minha incapacidade de colocar um nome nele, que eu não sou digno de colocar um nome nesse Deus. E eles oraram a esse Deus desconhecido e realmente a praga cessou. Houve o fim daquela praga. Curou. E aonde algumas daquelas ovelhas pararam e ficaram deitadas ao invés de se alimentar, eles construíram altares e escreveram naqueles altares, né? Você sabe como eram os altares, pedras empilhadas uma na outra, e eles escreveram nelas ao Deus desconhecido. E por muitos anos eles oravam a esse Deus desconhecido. E os anos foram passando, anos e anos e décadas, e aquilo foi ficando abandonado e as pessoas foram se esquecendo dessa história. Então havia assim um ou outro lugarzinho que ainda se conseguia ler isso ao Deus desconhecido. Paulo, sendo alguém versado no conhecimento, também conhecia essa história. Então ele pega e traz isso aqui para falar. Olha, esse Deus desconhecido é esse que eu tô falando que vocês não conhecem. É esse que eu tô trazendo todas essas coisas sobre ele que vocês não conhecem. Que coisa linda, né? Como é bom a gente entender, como é bom a gente conhecer, como é bom a gente estudar, né? Porque o Paulo, além de passear lá, ver todo o entendimento da cidade, ele sabia dessa história, né? E ele veio e de agora sim, é por aqui que eu entro e começo a falar. E sempre é assim, né, Andresa? Imagina que ele pegou aquela plateia, primeiro com elogio, depois com uma história que eles conheciam. Ele pegou um gancho, a gente diz hoje, né? Exato. Pegou um gancho para poder entrar e falar de Deus para aquelas pessoas. Que coisa linda, Andresa. Que história linda é essa. Lindo, né? Como Paulo muito faz, legal. como Deus muito dirigiu legal. esse homem. Agora eu quero, né? Vamos chegar no 24. Vamos ler o 24. O que Deus fez, o mundo e tudo que nele... Ele é o Deus. Eu vou ler o finalzinho aqui, senão não vai fazer sentido pra gente. Finalzinho aqui do 23, tá? Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Meu Deus. Continua. Olha só, olha como que é interessante, ele já entrou. Do Deus que eu vou falar para vocês, é o Deus que fez tudo. Olha só, gente. É o Deus que fez o mundo e em tudo que nele há. Que coisa linda, ele falou. Bom, eu imagino o que aquela gente já pensou, né? Porque com todos aqueles deuses. Eles tinham um Deus só, né? um Deus para casar, um Deus para dormir, um Deus para acordar. Ele fez, olha, existe o Deus, esse Deus desconhecido, é ele que fez o mundo e que tudo o que nele há, gente. Certo? Ele não é um Deus que habita em lugar nenhum, e habita em templos feitos pelas nossas mãos, né? Ele quis dizer, eu acho que ele disse diretamente assim, olha, tudo esses que vocês têm não serve para nada. Exatamente, esses deuses aí foram vocês que fizeram com as suas mãos, né? Vocês pegaram, fizeram deuses, criaram deuses de tudo quanto foi tipo. Não é esse Deus que eu estou falando. O Deus que eu estou falando é o Deus que fez tudo. Tudo. Simplesmente tudo. Gente, esse pessoal deve ter estremecido realmente, né? Porque o Deus que fez tudo e que tudo aquilo que há no mundo foi ele que fez, gente, ele não habita nesses deuses que vocês fazem com mãos e criam e jogam e desenham e pintam e fazem de tudo. Não é verdade, Andressa? Que entendimento. Tem que ser muito ousado
diante de Deus, para chegar diante desta plateia e fazer Que isso. entendimento esse homem tinha para chegar e falar tudo isso, Andressa, sabe? E eu trago para nós isso, será? Sabe? Quantas vezes nós criamos deuses, Andressa? Muitas vezes nós criamos os deuses que nós queremos, sabe? Deuses, da forma que ele fala, eu entendo, sabe, Andressa? Às vezes a gente quer ouvir Deus, né? E a gente ouve deuses, entre aspas, né? A gente cria deuses, sabe? E ele está mostrando, olha aqui, ó, o que nós temos aqui, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou apresentar para vocês, é ele e é só ele e acabou, né? Que coisa linda. Não tenho nem... Eu me emociono quando vejo, né, essa passagem principalmente. É fora de série. 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando, o possam achar, ainda que não seja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas que vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Meu Deus. Olha que recado que Paulo dá a essas pessoas, né? Ele está dizendo a eles assim, olha, o mundo ele não é fruto de uma... Ele está dizendo para nós hoje, o mundo ele não é fruto de uma geração espontânea, de uma explosão, de um grande barulho, o mundo não é resultado de uma evolução de milhares e milhões de anos. Não, o mundo foi criado por este Deus. O mundo foi criado por este Deus que fez um milagre para vocês há um tempo atrás. O mundo foi todo feito por Ele. É Ele quem controla todas as coisas. Tudo isso que vocês têm aqui não serve para nada. É isso que Paulo está dizendo para eles. E, né? Andressa, e olha que interessante, no 26 ele diz assim: de um só homem criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Gente, quando eu li essa passagem desse, eu pensei assim no Larry, sabe? Digo, gente, eu senti assim, gente, Deus me pegou lá do meu lugar, foi Ele que estabeleceu, foi Ele que determinou, foi Ele que disse, ó, Larry, no dia tal ele vai vir para Londrina, né? Ele vai se estabelecer aqui, ele vai conhecer uma moça que vai se chamar Andresa, sabe? Ele vai ficar lá por tanto tempo com ela, ele vai, sabe? Tudo. O nosso Deus, ele faz assim, gente, sabe? A gente tem que ter a certeza de como é, e que tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso para nós, Andressa. E que ele já decidiu, ele já colocou os caminhos, ele já colocou tudo certinho, sabe? É ele que definiu, né? Desde lá do início, criou desde o início da criação, tudo está decidido de antemão e onde vai estabelecer e por quanto tempo vai acontecer tudo aquilo. Que maravilha! Eu fico emocionado, né? Eu fico emocionado de ler e aprender um pouco mais da palavra de Deus, sabe? Com esse apóstolo, né? Maravilhoso, que vem ensinando, vem falando, vem criando estratégias para falar da palavra de Deus, né? Usando as próprias situações, usando o próprio povo, o próprio palavreado de cada povo, a cultura, né? Para falar de Deus. E nós, Andressa, muitas vezes nós temos tudo isso. Hoje nós temos assim um conhecimento fantástico, né? Você dá um Google aí, você sabe de uma cidade, sabe o que é, o que acontece, o que se faz lá, quanto custa, quanto ganham, né? Quantas pessoas têm, né?
E tu vê, e uma pessoa dessa tanto tempo atrás, ele vai, conhece, tem todo o entendimento e ele consegue falar do Deus, como é que ele chama? Do desconhecido, né? Que ele conhecia muito bem. Exatamente, Deus conhecido que ele conhecia muito bem e que, eu posso dizer assim, essas pessoas conseguiram entender, né, exatamente quem era ele, não é verdade? Isso nos chama muita atenção, né? Enquanto para o mundo aí, o nosso Deus é um Deus desconhecido. Nós conhecemos ao Deus verdadeiro, nós temos o privilégio do Senhor já ter nos aberto o entendimento, aberto os olhos para nós o conhecermos. O que nós temos feito com isso? Né? Será que nós estamos nos indignando por indignar? Ou nós estamos tendo atitude assim como Paulo teve? Não era fácil enfrentar uma plateia desta aqui, ir contra tudo que essas pessoas viviam por anos a fio. Mas Paulo fez isso. Paulo foi lá e foi falar desse evangelho, foi falar desse Deus que ele conhecia. Nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus que traz vida para quem está morto, que trouxe vida a nós que estávamos mortos. E nós temos que, assim como Paulo fez aqui, temos essa ousadia, essa indignação, essa revolta que nos leve a falar desse Deus. O restante é Deus quem faz, mas nós temos que ter esse posicionamento na nossa vida, de irmos falar desse Deus que é tão desconhecido para esse mundo que tem, assim como aqui em Atenas, existiam esse panteão de deuses ali, de estátuas e coisa e tal. Hoje o nosso mundo ele não está diferente. Não. Pode ser que os deuses não sejam tão visíveis quanto estes que Paulo chegou e dava para ver na cidade toda, a quantidade que existia ali. Mas hoje nós levantamos muitos ídolos e muitos altares no nosso coração. Exatamente. Que estão tirando o lugar de Deus. Nós colocamos ídolos dentro da nossa casa, ídolos no nosso trabalho, ídolos até mesmo dentro de igrejas que estão tirando o lugar de Deus. Nós temos que estar atentos e nos revoltarmos. Ídolos em nossos pensamentos. Né? John Stott diz que a idolatria é a expressão da revolta, da desobediência do homem contra Deus. A idolatria, ela tenta tirar a glória que pertence ao Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Chegou o nosso tempo, nós temos que nos preparar para a próxima semana. Gente, é um prazer imenso poder estar com vocês aqui cada dia mais. Nós temos estudado, nós temos estado junto com vocês e vamos estar lutando e aprendendo junto com vocês toda semana, enquanto Deus quiser. Eu quero orar pela vida de vocês, que o Senhor nosso Deus possa estar nos conduzindo a entender cada dia mais o seu propósito, Pai. Que esse Deus desconhecido, que muitas vezes é desconhecido para muitas pessoas que até pedem um socorro ao Senhor. Porque muitas vezes nós ouvimos aqueles que nem sabem ou nem ouviram falar, mas pedem o socorro ao Senhor, Pai. Que nós possamos levar cada dia mais para todas as pessoas a conhecerem esse Deus que tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas, que tem nos ensinado e que tem nos capacitado cada vez mais. Pai, que nós possamos estar sempre na Tua presença. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que está nos escutando, que está ouvindo aqui junto com a gente, Pai. Que o Senhor esteja abençoando suas casas, suas famílias, e que o Senhor seja conosco em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.